Continuando o vídeo, irmãos. Outrora, porém, não conhecendo ao Pai, servireis a deuses, que por natureza não o são. Mas agora me conheceis ao Pai, ou antes sendo conhecidos pelo Pai, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio que vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico. Em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos ensinei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo do Pai, como o próprio Messias, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus irmãos, por quem de novo sofro as dores de parto, até o Messias ser formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo ao vosso respeito. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvistes a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que o Messias nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, o Messias de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Do Messias vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque o Messias, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, que vos impediu de continuar obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vos no Pai, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda ensino a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz.
Oxalá até se multiplicassem os que vos incitam à rebeldia, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se, pois, guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarices e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdam o reino do Pai os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, beniguidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são no Messias crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vangloria, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei do Messias, a lei do Pai. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído e ensinado na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, do Pai não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi, de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vós circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz do Messias, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Messias, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Pai. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Messias. A graça de nosso Messias seja, irmãos, com o vosso espírito. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui é que eu li Gálatas para vocês, todo ele, e vocês podem ler, que vocês vão ver. Irmãos, o que eu estou tentando passar aqui para vocês é que me foi perguntado a respeito de Abraão, tá? E Abraão foi usado como exemplo por Paulo aqui para mostrar para vocês a diferença daqueles que seguem os ensinamentos do Messias
e aqueles que seguiam a lei de Moisés. A diferença do Espírito e a diferença da lei. Que a lei de Moisés é a lei de morte, e a lei do nosso Pai, que foi enviada por anjos, é o amor. Amará o teu Pai de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Tá bom, irmãos? Então eu espero que vocês leiam, vocês busquem entender que aqui Paulo usa Abraão para mostrar a aliança, né? Que o nosso Pai, ele enviou o filho dele, e o exemplo que ele dá aqui para mostrar para vocês é como sombra, né? Das coisas futuras que haveriam de acontecer. Então ele usa Abraão para mostrar para aquele povo o Messias, né? E a diferença do nosso mestre, que ele veio abaixo da lei, né? E ele cresceu, e aí ele veio e começou a pregar, começou a ensinar, né? Que a palavra pregar nada mais significa que ensinar. Então, é o que a gente está fazendo aqui, a gente está mostrando para vocês a diferença daqueles que ensinavam, os apóstolos, os profetas, o nosso mestre, né? O Pai, e dos que se dizem pastores e não são nada, irmãos. Tá bom? Nós todos somos irmãos. E a partir do momento que a gente está fazendo a vontade do Pai, a gente se torna filhos. Um forte abraço a todos. E era isso que eu queria passar para vocês. Tá? Muito, muito obrigado a todos. Eu espero que vocês leiam, que vocês consigam entender o que eu passei. E quando tiver alguma dificuldade com alguma palavra, procurem, que nem eu falei. Dá uma olhadinha no dicionário. Que é como eu digo, eles não... Muitas palavras aqui, eles não traduziram. Eles não mudaram o sentido, como ancião, que é um homem, né, idoso. Tá? Um forte abraço a todos. E busquem enquanto é tempo, que a porta é estreita. E a porta é o nosso Salvador, o nosso Messias Emanuel. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por ele. Paz, irmãos.